Se hoje eu tivesse que dar um nome para a mensagem, ou um tema para a mensagem que Deus tem para as nossas vidas, sem dúvida seria o segundo segue-me, o segundo chamado de Jesus, segue-me. Seria como o equivalente a um estágio avançado de cristianismo. É quando nós aprendemos realmente ao que é ser cristão. Tem o primeiro segue-me e existe um segundo segue-me. Eu não sei se você sabe disso. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar esse primeiro, segue-me, siga-me, e o segundo, siga-me, que nós vamos ver aqui na Bíblia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. E nós vamos ver esses dois siga-me. Primeiro, siga-me, é aquele siga-me que Jesus vai chamando os seus discípulos. As pessoas vão conhecendo a Deus e vão recebendo o ensinamento, o aprendizado de Jesus. E Jesus começou fazendo um monte de siga-me, 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 né? E as pessoas respondiam ao chamado de Jesus, porque já tinham visto nele autoridade e poder, já tinham visto nele maravilhas e milagres, já tinham visto nele a autoridade. E por isso as pessoas começaram a seguir a Jesus, a responder esse primeiro siga-me de Jesus para ser discípulo. O primeiro siga-me de Jesus para aprender com Jesus, para andar com Jesus, para viver com Jesus. Então o primeiro siga-me é aquele siga-me de ser discípulo. O primeiro siga-me é o primeiro siga-me de você entender que você conheceu a Deus, está aprendendo de Deus, está andando com Jesus, conhecendo a Jesus, se alimentando de Jesus, e todos nós temos um primeiro siga-me. Que você que está me ouvindo, você que está aqui hoje, se você ainda não respondeu a esse primeiro chamado de Jesus, né? Você tem que responder, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, quando você aprende que existe um siga-me, alguém que quer te orientar, alguém que quer te abençoar, alguém que quer dirigir a sua vida, ajudar você a ser uma pessoa feliz, a ser uma pessoa realizada, a ser uma pessoa que realmente se encontre na vida e tem um propósito na vida. Mas existe um segundo siga-me e um último siga-me. É o siga-me que Jesus também chama, e nós vamos ver isso na sua palavra. E esse siga-me, ele é determinante na nossa vida, porque ele nos leva ao segundo estágio da vida cristã, a um segundo momento da vida cristã, onde nós vamos obedecer esse siga-me de Jesus, diferente do primeiro siga-me. Se o primeiro siga-me era para aprender, para conhecer, para saber, para viver, para ser feliz, o segundo siga-me tem um propósito diferente, um propósito de cuidar das pessoas. Veja comigo então, a partir do capítulo 21, e nós poderíamos ver todo o capítulo 21, mas vamos começar a partir do versículo 15. Todo o capítulo 21, ele tem essa ideia, essa introdução de Jesus novamente em uma situação com os seus discípulos, né? A situação que antecede ao versículo 15 é quando Jesus aparece novamente depois de ressurreto, depois da ressurreição. Ele aparece novamente aos discípulos, e ali, né, para variar, Jesus estava perto do mar ali da Galileia. Jesus estava ali de novo, junto com seus discípulos pescadores, né? E quando Jesus aparece novamente a eles agora ressurreto, né, Jesus dá uma ordem que ele já tinha dado anteriormente, e a ordem era a seguinte: lancem a rede, joguem a rede novamente no mar. Pedro já estava lá com João, com os outros discípulos, novamente pescando, tocando a vida deles. Eles já haviam andado com Jesus, eles já tinham aprendido com Jesus, eles tinham andado, sido discipulados por Jesus, eles haviam respondido o primeiro siga-me de Jesus. Agora Jesus havia sido crucificado, Jesus ressuscitou, e agora Jesus começa a aparecer aos seus discípulos. E quando Jesus
ali no capítulo 21, a partir do verso 1, aparece novamente ali na praia onde os pescadores estão, né, Pedro e toda a turma ali junta, João e tal. Jesus vai à praia e os discípulos ainda não estão reconhecendo propriamente ele, e eles começam a perguntar, será que é ele, não é ele, né? E Jesus pergunta, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não, a gente não conseguiu pescar, né? A gente não conseguiu. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eu queria que quando Jesus falou isso para eles, eles tiveram em mente, a gente já ouviu essa voz, a gente já ouviu esse comando de Jesus. E eu queria que Pedro e toda a turma não tiveram dúvida, entraram no mar novamente, lançaram as redes, e o texto diz que quando eles lançaram a rede ao mar, né, e trouxeram a rede cheias de grandes, mais de 150 peixes enormes, né, que estavam ali, e eles estavam trazendo aquilo, porque era Jesus, e Jesus queria estar com eles, e Jesus estava novamente se relacionando com eles, e quando eles estão chegando à praia com aquele monte de peixe, né, Jesus já estava ali com barbecue, com churrasco de peixe já prontinho. Eles estavam vindo e Jesus já estava com peixe, com a brasa, né, fazendo ali com pão. E quando eles estavam se aproximando, né, desembarcando, eles viram a fogueira, viram peixe sobre a brasa, viram um pouco de pão. Eles falaram, a gente já conhece ele é Jesus, né? De novo, né, ele está fazendo esses milagres, né? Mas Jesus não recusou os peixes que eles trouxeram. Não, traga todos os peixes, vamos comer churrasco hoje direto de peixe, vai ser uma peixada aqui, né? E Jesus pede para que eles tragam os peixes. Eles trouxeram e Jesus comeu com eles, Jesus esteve com eles ali. Enquanto estavam comendo, né, e era a terceira vez que Jesus estava se encontrando com eles, enquanto eles estavam comendo, Jesus, num determinado momento, parou e deu início ao que nós estamos chamando do segundo siga-me. O segundo siga-me. E o texto diz o seguinte, veja comigo, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Então Jesus está ali com os discípulos, Jesus está comendo com eles, né? E ele se dirige a Pedro e faz essa pergunta, você me ama mais do que estes que estão aqui? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, que é o Pedro, filho de João, você me ama? E novamente ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, que é o nosso Pedro, filho de João, você me ama? É a terceira vez que Jesus faz essa pergunta para Pedro. E Pedro, versículo 17, segunda parte, ficou o quê? Magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se você me ama. E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Bonito isso, né? E aí o que Jesus disse para ele? Veja que lindo. Cuide das minhas ovelhas. E veja, versículo 18. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Jesus falando com Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Interessante. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. E aqui ele está falando de João. E
Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ao João, ao outro. Versículo 22, Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, de novo, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, o próprio João falando, né? E que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Escritos de João. Siga-me. O segundo siga-me, o segundo e último estágio da vida cristã, que tem a ver com pastoreie e cuide das minhas ovelhas, o cuidado um com o outro, o zelo um com o outro. Irmãos, se nós não entendermos que existe um segundo siga-me, se nós não entendermos que existe um segundo e último estágio da vida cristã neste mundo, nós vamos viver só metade da vida, metade daquilo que nós podemos viver nesse mundo, que é aprender, conhecer, saber de Jesus, saber o que Jesus quer, saber o que Jesus espera, saber, quer dizer, a gente só vai ficar sendo discipulado, porque o primeiro siga-me é ser discípulo de Jesus e aprender de Jesus aquilo que Ele quer nos ensinar. Mas o segundo siga-me, e esse siga-me, esse segundo estágio da vida cristã, é o siga-me para cuidar, para pastorear as minhas ovelhas. Esse texto de Pedro, essa experiência de Pedro, fala sobre isso, sobre esse segundo siga-me, esse segundo estágio da vida cristã avançado e último, que é de cuidar de pessoas. Veja que quando Jesus conversa com Pedro e indaga Pedro 3 vezes, não é porque Jesus não estava ouvindo, não era porque Jesus não estava atento àquilo que Pedro estava colocando, mas que nesses últimos momentos de Jesus tinha uma grande preocupação no coração dele. Esses são os últimos momentos de Jesus aqui conosco, e a preocupação de Jesus era com quem? Era com você, era comigo, era com as suas ovelhas, com seus cordeirinhos. E Jesus queria sair dessa vida certo e seguro de que a igreja de Jesus Cristo, ali representada em Pedro, ela tomaria esse cuidado, esse zelo, essa atenção de cuidar das ovelhas de Jesus. Nós estamos falando dos últimos momentos de Jesus, antes dele ser levado aos céus, em que a grande preocupação de Jesus, o grande coração de Jesus estava: quem vai cuidar? Quem vai cuidar daqueles que precisam? E quando Jesus vai até Pedro, né, e Pedro havia sido respondido primeiro siga-me, ele era um discípulo de Jesus, né, com muitas experiências positivas e negativas nesse primeiro siga-me. Agora Jesus leva Pedro e leva a igreja num segundo estágio de siga-me. E esse estágio de siga-me é cuidar e zelar das pessoas. Então, quando vocês olham o texto e você vê essa insistência de Jesus em quem vai cuidar, quem vai pastorear, né? Porque Jesus tinha no seu coração o desejo
né, e a necessidade de saber que as pessoas seriam bem cuidadas, que as pessoas seriam bem atendidas, que as pessoas teriam as suas necessidades supridas. E esse era um papel da igreja, era um papel de quem ele estava deixando, colocando ali. E por isso que Jesus insiste com Pedro, Jesus coloca essas coisas para Pedro, né? E João ali junto, e João vivenciando, presenciando tudo isso, narra e escreve esse assunto como ninguém. Porque João entende o que Jesus tinha no coração, entende a dimensão que isso implicaria, a responsabilidade que isso traria, e João descreve uma situação em detalhes e de importância diferente dos outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas. E geralmente nós nos detemos nos últimos capítulos desses 3 evangelhos, onde nós ouvimos assim, olha, e Jesus nos deu uma ordem, e Jesus nos orou. Então há uma simplicidade quando nós olhamos nos últimos capítulos do Evangelho, quando fala qual foi o último desejo de Jesus: ide por todo mundo, fazei discípulos, né? Ide pregar. Quer dizer, a gente vê que os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, né? Principalmente Marcos e Lucas, que transcrevem esse momento final, eles resumem e expressam somente aquilo que foi entendido da pessoa de Jesus como sendo uma ordenança de ir pregar. E nós estamos acostumados com ordem, nós estamos acostumados com ditadura militar, e nós aprendemos que nós temos que obedecer a Jesus, nós temos que atender o nosso comandante, que nós temos que fazer o que ele nos manda. Mas Jesus não está mandando, ele está dando uma condição de vida para cada um de nós. Os outros evangelhos, eles trouxeram um resumo da compreensão do que seria o ir, o fazer discípulo, o ensinar, o cuidar das pessoas, mais como uma ordenança. Mas João, que esteve ali, sabia que Jesus não estava ordenando, mas Jesus estava colocando nas mãos do povo um cuidado, um zelo e um amor. Por isso que essa passagem ela é extremamente estratégica, porque nós podemos entender a intenção verdadeira de Jesus, quando que no último momento dele, ele nos pede para que nós venhamos a fazer discípulos, a ensinar, a batizar, a pregar a todo mundo. Quer dizer, mais do que uma ordenança de um comandante, de um general, na verdade foi um desejo de cuidado pastoral de Jesus em relação a todos nós. E era importante Pedro entender isso, porque Pedro foi aquele que iniciou a igreja de Jesus Cristo. Foi o apóstolo que deu a estrutura e a base junto com os outros para a construção dessa igreja. E Jesus queria partir desse mundo certo de que eles estavam entendendo que não era obedecer uma ordem, mas era cuidar de pessoas, zelar de pessoas, atender as pessoas. Então, essa passagem tem muito a ver com os últimos capítulos de Mateus, Marcos, Lucas: ide, pregai, ide fazer discípulo, ide ensinar, que ali soa para nós como uma ordenança, mas na verdade os evangelistas tiraram um princípio, né, do que deveria ser feito, mas na verdade como deve ser feito, só João, que esteve ali, pode nos narrar isso, e ele narra através da experiência de Pedro. Interessante que quando você olha esse texto, né, a gente se detém muito nessa primeira parte, quando Jesus pergunta e Pedro responde, Jesus pergunta, e parece que Jesus estava querendo fazer só uma reafirmação, uma colocação, mas mais do que isso, Jesus queria que Pedro entendesse verdadeiramente o que era cuidar de pessoas e zelar das pessoas. Veja, no versículo, finalzinho do versículo 17, disse Jesus: cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade. E aí Jesus fala algo extremamente importante e confuso para nós, quando ele narra sobre quando Pedro era jovem, fazia o que queria. Veja, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Quer dizer, então Jesus fala assim: olha, antes
você fazia, vestia, fazia o que bem entendia da sua vida. Mas, quando for velho, estenderá suas mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. De alguma forma, João e todas as pessoas daquela época entendiam o significado dessa expressão, que tinha a ver com a morte de Pedro. Isso representava como Pedro iria morrer. Para nós soa como algo estranho e esquisito, mas isso era uma anunciação que Jesus estava falando de como Pedro seria morto, como Pedro viria a morrer na vida dele. Ele falou: olha, enquanto você é jovem, você faz o que quer, faz o que entende, mas haverá um momento na sua vida que essas coisas irão acontecer. Então Jesus fala sobre a vida de Pedro e fala como a vida de Pedro vai terminar. E de alguma forma eles entendem isso é compreendido naquele tempo, né? E Pedro se assusta com isso, e João se assusta com isso, porque Jesus faz essa declaração. Versículo 19, Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual iria glorificar a Deus. E é interessante que nós não temos de fato como Pedro morreu, mas nós temos de fato como os apóstolos e discípulos daquela época morriam, né? E vocês viram assim: olha, você, quando Jesus fala, você vai ficar velho, estenderá a sua mão, quer dizer, você não vai estar enxergando, outra pessoa vai te vestir e a outra pessoa vai te levar, quer dizer, a ideia de que vai perder a visão. Naquela época, só para vocês verem a barbaridade que aconteciam, quando eles iam matar um apóstolo, quando eles iam matar um discípulo de Jesus, né, não tinha misericórdia, eles furavam os olhos, né, eles cortavam a língua da pessoa, né, ou eles queimavam a pessoa, ou crucificavam de cabeça para baixo, e daí para diante, para vocês entenderem o que tipo de morte as pessoas tinham naquela época por causa de Cristo. E é isto que Cristo está falando para Pedro. Pedro, antes você vivia dessa forma, mas a sua vida vai ser isso. Por isso que Pedro fala: e o Joãozinho aí que te ama, e você que ama o Joãozinho, ele também vai passar por isso também, né? Quer dizer, Pedro fala: só eu vou ficar nessa fria, né? Aí Jesus fala: não importa se ele vai passar ou não, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, ele vai ficar e tal. E João mesmo fala, né? Descreve aqui, não, ele não está falando que eu ia viver para sempre, ele está falando que se ele quisesse eu poderia viver, mas eu não vou viver para sempre. Quer dizer, o próprio João estava entendendo a condição de que ele próprio iria passar pelo mesmo drama que Pedro, os outros apóstolos e discípulos iriam passar. E quando Jesus, no versículo 19 diz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, lhe disse, o que lhe disse Jesus? Siga-me. Mas Jesus estava indo para onde? Estava indo para os céus. Ele já havia vivido aqui, já havia sido crucificado, ressurreto, e ele estava vivendo os últimos momentos. E ele fala para Pedro: olha, então, siga-me. Quer dizer, Jesus dá a direção e o chamado para esse segundo estágio da vida cristã, quando nós entendemos que esse segundo estágio de seguir a Jesus não é ir para o céu, mas é em direção ao céu, cuidando das pessoas, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. É a maneira em que eu estou seguindo nesse segundo estágio, nesse segundo chamado de Jesus para a minha vida. Aí versículo 29 diz o seguinte, né? Versículo 20: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, né? Este era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele, né? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, de novo, siga-me. Siga-me. Isso é muito importante para nós entendermos que tanto Pedro como João, que estão nessa passagem, eles entenderam esse segundo siga-me, esse segundo estágio da vida cristã, em que seguir a Jesus nesse estágio é eu cuidar, apacentar das pessoas. Porque nós seguimos a Jesus como discípulos, mas existe um segundo chamado de Jesus para cada um de nós, para todos nós, para que nós venhamos também
a seguir, como Pedro, João, seguiu a Jesus e os outros apóstolos e discípulos, também seguir a Ele cuidando das pessoas. Esse cuidar das pessoas que Jesus fala aqui, pastorear, cuidar, é aquele de Mateus, Marcos, Lucas, de ensinar, batizar, discipular. Era isso que eles entendiam, que era cuidar das pessoas. Quer dizer, quem aqui está no segundo estágio do siga-me? Quem está aqui no segundo estágio da vida cristã? Quem está aqui entendendo o chamado de Jesus para cuidar das pessoas, para zelar das pessoas, para pastorear? Ou será que você está no primeiro estágio e vai viver só no primeiro estágio e nunca vai usufruir daquilo que Deus espera de você também, aquilo que Deus nos deixou para que nós venhamos a fazer? Quer dizer, será que você vai viver sempre só no primeiro siga-me e não vai experimentar o segundo siga-me, que é você se envolver e trabalhar e ajudar as pessoas? Porque a sua vida cristã vai ser pela metade. Não, eu só estou aqui para aprender, só estou aqui para ouvir, só estou aqui para participar. Quer dizer, esse segundo siga-me eu não escuto. Esse segundo siga-me de dar a minha vida por Jesus eu não escuto. Esse segundo siga-me de cuidar das pessoas eu não escuto. Você vai viver uma vida pela metade. A vida completa está em ser discípulo de Jesus, o primeiro siga-me, e o siga-me de Jesus de fazer a vontade dele, de cuidar e de pastorear as pessoas. Veja que esse é o último capítulo de João. Para João esse é o momento magno do que Jesus queria para a sua igreja. Para os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas ali, você também que é um momento magno, um momento importante, que eles entendem que isso é a nossa herança, que é o nosso segundo momento da nossa vida cristã, quando nós entendemos que nós temos um chamado de seguir a Jesus no cuidado das pessoas. É como se Jesus hoje estivesse aqui, e você já é discípulo de Jesus, já ama Jesus, já conhece a sua palavra, já sabe da sua vontade, já se entregou a Ele, e Jesus estivesse aqui com você, e Ele falava: olha, agora siga-me também nessa direção, agora siga-me nesse sentido. Quando Jesus conversou com Pedro, a pergunta era: você me ama? Porque só vai cuidar das pessoas quem ama Jesus de verdade. Não ama só o que Jesus fala, mas ama todo Jesus. Então Jesus relaciona o cuidado das pessoas com o amor que nós temos com Ele. Quer dizer, se eu falo que eu amo a Jesus, mas não cuido de ninguém, na verdade eu não amo Jesus. Porque se eu amar a Jesus, eu vou segui-lo no segundo momento, de também amar e cuidar das pessoas. De quem você cuida? Com quem você está amando? Quem você está pastoreando? Quem você está cuidando? Porque Jesus relaciona o nosso amor a esse zelo. Quer dizer, se eu não tenho esse zelo, se eu não tenho esse amor, eu não tenho esse cuidado, então eu não posso dizer que eu amo a Jesus. Eu posso dizer só que eu conheço a Jesus, que eu sei sobre Jesus, que eu acho Jesus super legal, que Jesus é o máximo e que não tem outra direção a não ser Jesus. Mas amar a Jesus é entender o segundo siga-me. É entender que eu e você precisamos cuidar das pessoas, pastorear as pessoas, zelar das pessoas. Agora, se você não cuida de ninguém, se você não tem cuidado para com as pessoas, você não pode dizer que você ama a Deus. Porque o amar a Deus implica, como Jesus enfatizou com Pedro, de cuidar dessas ovelhas, de pastorear essas ovelhas, de entender que esse é o segundo siga-me que Jesus está nos chamando para fazermos, e é um siga-me de dar a vida por isso. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida
para cuidar das pessoas? Ah, não. Então você pode ter certeza que você não ama a Deus. E Jesus vai te perguntar a primeira vez: você me ama? E você vai falar: lógico que eu te amo. E Jesus vai falar para você: então cuida das pessoas. E Jesus vai te perguntar de novo assim: você me ama? E você fala: lógico que eu te amo. Então pastoreie as pessoas. E Jesus vai te perguntar a terceira vez. Por que ele está te perguntando? Porque ele não tem certeza de que você está entendendo do que ele está falando. Não é se você tem simpatia, se você tem relacionamento, se você gosta dele. Ele fala: olha, se você me ama, você vai fazer algo de prático com a sua vida, que é cuidar de outras pessoas. E veja que aqui ele não fala cuidar só dos crentes. Para Deus ele veio para o mundo todo, ele morreu pelo mundo todo. É pastorear todas as pessoas, cuidar das pessoas. Quando a gente olha somente para nós, quando você olha e cuida somente de você, você é como um gado, um boi confinado. Você já viu um boi confinado? Preso, né, que não vai nem para o pasto, para, né, pastar, comer, que é tudo colocado na boquinha dele. Aguinha na boquinha, o sal na boquinha, comidinha na boquinha, o boi fica ali. E eles vão alimentando, o boi cresce, né? E vai alimentando, o boi cresce e tal. Mas se, né, aquele boi não consegue nem andar, ele não consegue nem se mexer, ele não consegue nem respirar, ele só serve para ser morto, para servir de carne, né? Essas galinhas que a gente compra, né, de granja, vocês sabem que elas não ficam, né, andando, nada. Elas ficam ali na gaiolinha, e a comidinha, a aguinha, tudo colocado ali, elas só ficam assim, né, só comendo ali. Elas nem descem o pescoço todo, a coisa é colocada de tal forma que elas ficam assim. Se você pôr ela num espaço aberto, ela quebra a perna, e ela não consegue ciscar. Se for ciscar, ela pode quebrar até o bico. A perna, com certeza, a patinha, ela vai quebrar também, porque ela realmente só se alimentou. Tem muito crente assim, gordo, bonito, sabe tudo da Bíblia, né? Vai todo mundo da igreja, né? Tá lá só comendo, confinadinho, né? Confinadinho dentro da igreja, né? Não, que beleza, que gado maravilhoso, né? As minhas ovelhas aqui são maravilhosas, né? Quer dizer, quando sai daqui para o mundo real, se quebra. Quando você vai encontrar a realidade desse mundo, e você anda nesse mundo, você se machuca, porque você não foi criado no pasto, você não foi criado a viver assim. Tem muito crente confinado em si mesmo, muito crente confinado dentro da igreja, esquecendo o seu papel de amar, de cuidar, de pastorear as pessoas. Quem essa semana você vai pastorear? Ou você vai ficar confinado na sua religiosidade, confinado na sua fé, confinado na sua igreja? Ou será que você vai entender o segundo segue-me de Jesus, o segundo estágio da vida cristã, segundo e último estágio da vida cristã? Veja que Jesus coloca duas vezes para Pedro: siga-me, siga-me. E aí Pedro entende o que Jesus está falando, que ele iria seguir até a morte. E aí pergunta sobre o João também: vai todo mundo, vamos embora então, né? Então é todo mundo que vai. Agora, esse texto nos ilustra, para mim, com muita clareza, o que os outros evangelistas colocam com praticidade. Me ilustra o coração de Jesus, me ilustra o amor de Jesus por cada um de nós, porque um dia você já foi cuidado, um dia, como eu, nós já fomos tratados, pessoas já vieram e nos ajudaram, nos abençoaram, nos socorreram, nos atenderam, pastorearam a nossa vida, né? Elas cuidaram de nós. Agora, e nós? E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos confinados, somente nos alimentando? Ou será que nós estamos aceitando esse desafio de Jesus para esse segundo siga-me, para esse segundo estágio da vida cristã e último, antes da ressurreição,
que Jesus nos deixou. Para mim, João expressa muito mais a verdade dos sentimentos e desejos de Jesus do que os outros evangelistas que foram práticos, né? Não que eles estejam errados, eles foram certos, mas eles foram práticos. Olha, você pode cuidar das pessoas discipulando, ensinando, batizando, indo, né? Quer dizer, eles foram práticos, mas João põe no coração. Ele fala, gente, é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Você não vai conseguir discipular, ensinar, evangelizar se você não amar as pessoas. E amar é cuidar. E quando você cuida, isso já é um discipulado. Isso já é, né, a ação de Deus sobrenatural. E eu louvo a Deus, né, porque, como eu já tenho compartilhado com vocês, quando eu era jovem, né, adolescente, alguém quis cuidar da minha vida, se preocupou comigo, né? Insistiu comigo para que eu conhecesse a Jesus. E graças a Deus, né, Deus se revelou e eu tive o privilégio de poder receber Cristo na minha vida, e isso mudou toda a minha vida. Mas graças a Deus também que eu saí daquele estágio do primeiro siga-me, do primeiro discipulado, onde eu só aprendia, para poder seguir o estágio, né, desse último siga-me, desse segundo, né, estágio da vida cristã, onde agora eu amo as pessoas e eu sirvo as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu não continue sendo servido, que eu não continue sendo cuidado, porque vocês podem ter certeza que nós somos cuidados por Deus, e Deus põe pessoas, né? Deus não vem assim, Ele põe pessoas, seres humanos, para cuidar da minha vida.